Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Nilson, sou professor de filosofia aqui da área de humanidades da Uninter. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a data de 13 de maio. O 13 de maio, do ponto de vista histórico, é considerado o dia da abolição da escravatura no Brasil, o dia da extinção da escravatura no Brasil, da escravidão mercantil. Essa lei foi decretada, que decreta a extinção da escravidão no Brasil, foi assinada no dia 13 de maio de 1888. O que isso significa? Do ponto de vista formal, significa a abolição da escravatura, significa a liberdade de homens e mulheres que foram escravizados no Brasil. A escravidão no Brasil, os escravos que vieram à força para o Brasil, somando o que afirma a historiadora Lilian Schwartz, são aproximadamente 40% dos negros africanos escravizados no mundo. Da totalidade dos escravizados no mundo, 40% foram, foram de maneira violenta levados para o nosso país, para o Brasil. Então, quando nós colocamos a data de 13 de maio, nós temos que pensar o seguinte, que é uma data de reflexão, não é uma data de comemoração. Por que não é uma data de comemoração? Porque a história do Brasil, a história da escravidão brasileira, é uma história de violência. Não é uma violência simbólica, e sim uma violência física, uma violência brutal. E quando se constitui, e quando nós aceitamos que a data de 13 de maio, que a escravidão no Brasil, ela foi violenta, nós também colocamos de um outro lado a luta dos africanos, a luta dos escravos por a liberdade, a forma de organização que os escravos se organizaram para lutar contra a escravidão no Brasil. Então significa que o 13 de maio não é uma concessão. A abolição da escravatura no Brasil não é uma concessão das elites que estavam no poder, e sim uma conquista dos escravos e das escravas. E por isso, a tese de que o fenômeno da miscigenação brasileira é um fenômeno passivo, de que essa miscigenação se deu de maneira passiva, se constitui um mito, né? O chamado mito da democracia racial, porque esse processo todo foi um processo de extrema violência. Então, nesse sentido, o 13 de maio é uma data histórica, uma data de extrema importância, porque é um dia de reflexão sobre o papel dos negros, o papel dos escravos e escravas na Constituição, nos saberes, no conhecimento daquilo que veio a ser constituir como a ideia de um povo brasileiro, de um povo, né, a Constituição de um povo, de um país. Então, essa data é uma data de reflexão, uma data que temos que pensar no futuro, em políticas públicas para não esquecer a escravidão, não esquecer o papel, a violência contra os negros, mas e sim pensar uma sociedade mais democrática, que supere, né, que tenha como condição principal a abolição também do racismo e do preconceito. Então, 13 de maio é uma data é, não de celebração, mas uma data histórica e muito importante para a história do Brasil. Então, se vocês gostaram desse vídeo, por gentileza, curtam e façam seus comentários logo abaixo. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.